O último ponto inscrito na ordem de trabalhos, sob o título de preservação dos painéis de azulejos do edifício histórico do Mercado Municipal de Abrantes, que é uma proposta apresentada pelo Grupo Alternativa Com. Eu peço a um dos seus representantes que faça a apresentação do que é a proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Deputados. A proposta de deliberação que vos apresentamos segue-se à aprovação em reunião de Câmara no passado dia 7 de janeiro da abertura do procedimento pré-contratual da empreitada de reconversão do antigo Mercado Municipal de Abrantes em multiusos, com recurso a concurso público, a qual prevê no seu orçamento a demolição integral do edifício existente, com remoção de todos os elementos estruturais e não estruturais aparentes que existam na área de intervenção. Esta decisão de avançar com a demolição do edifício histórico do Mercado, incluindo as suas preciosas fachadas modernistas, da autoria do conceituado arquiteto António Varela, e dos dois valiosos painéis de azulejos originais e únicos, com assinatura de autor, produzidos na quase tricentenária fábrica de faianças de Santana, foi tomada pelo Executivo Municipal Socialista, a que se juntou o voto favorável do PSD, sem possibilidade de debate por parte dos senhores deputados municipais e da cidadania abrantina, ao contrário do que andou durante 8 anos a prometer a maioria socialista. A única força política na variação que manteve a coerência e respeitou o compromisso assumido com os cidadãos de se opor à demolição do antigo mercado foi o movimento Alternativa Com e o seu vereador Vasco Damas, ao nível da variação. Aqui chegados, resta-nos uma última tentativa de salvaguarda do património, ainda que parcial, preservando os dois referidos painéis de azulejos. É esse o sentido desta proposta de deliberação, apresentada pelo Movimento Alternativa Com e que vou passar a ler, esperando que seja aprovada por unanimidade e cumprida pelo Executivo Municipal. Proposta de deliberação. Preservação dos painéis de azulejos do edifício histórico do Mercado Municipal de Abrantes. A Lei nº 79/2017, 18 de agosto, aprovou algumas alterações ao regime jurídico da urbanização e edificação, no sentido de proteger o património azulejar português, no seio da realização de operações urbanísticas, através da fiscalização e prevenção da demolição arbitrária de fachadas azulejadas e da remoção de azulejos das mesmas. A proteção do património azulejar ganhou, assim, dimensão nacional, justificada por motivos históricos que se prendem com a sua relevância para a valorização do património histórico e artístico de Portugal e da humanidade, mas também por razões de promoção turística, uma vez que o azulejo constitui elemento atrativo e promotor do papel exportador do setor turístico. Os municípios têm vindo a incorporar essas alterações nos seus regulamentos, prevendo não só a interdição da demolição de fachadas revestidas a azulejos de qualquer edifício, como até a reconstituição, fundamentada em estudo histórico e efetuada por técnicos habilitados, do revestimento azulejar, prejudicado por efeito de destacamento, queda e perda ou de ações criminosas, como roubo, furto e vandalismo, ou de outras causas. Em muitos casos, procedem mesmo à classificação dos azulejos como património municipal. Como se sabe, ao serem removidos do local original, os azulejos deixam de ser património integrado e passam a ser um bem transacionável. Definem-se assim critérios para a avaliação do valor patrimonial dos azulejos de fachada, como o valor artístico, a raridade e singularidade, o significado histórico e o contexto da sua aplicação, não sobrevalorizando os fatores racionais, gerais, técnicos e legais, em detrimento dos emocionais, locais, éticos e culturais. Estes critérios aplicam-se inteiramente aos dois painéis de azulejos que encimam as fachadas de estilo modernista do edifício histórico do Mercado Municipal de Abrantes, executados em 1950 pela prestigiada Fábrica de Faianças de Santana, fundada em 1741, e que contêm, entre outros elementos simbólicos, o brasão da cidade de Abrantes, tal como são detalhadamente descritos e interpretados pela professora Teresa Aparício no número 35 da revista Zahara, de julho de 2020. Assim, reunida em sessão ordinária no dia 28 de fevereiro de 2025, a Assembleia Municipal de Abrantes delibera, ponto único, recomendar ao Executivo Municipal que assegure a preservação dos dois painéis de azulejos que encimam as fachadas do edifício histórico do Mercado Municipal de Abrantes. Obrigado. Quem deseja intervir, para já, Sr. Deputado Municipal José Silva.
Relativamente à preservação destes azulejos, eu queria, portanto, dizer que esta será uma operação muito delicada. Os técnicos que trabalham nesta matéria terão aqui um trabalho titânico para conseguirem preservar estes azulejos, mas eu propunha algo mais que fosse, porque há muitas formas de preservar. Nós podemos guardá-los numa caixinha, eles estão preservados, podemos fazer várias coisas com eles. Eu propunha que eles fossem, uma vez que é um facto consumado que esta obra vai avançar, acho que não restam dúvidas a ninguém, e com a maquete que vimos aqui numa assembleia que tivemos, que estes azulejos pudessem ser reutilizados, pudessem ser reinstalados na fachada, de forma a manter as características originais, e essa sim seria a preservação completa. Deixem-me só, numa nota, porque estamos a acabar daí a pouco, faltaram apenas as intervenções do público, ainda há pouco esqueci-me. Ainda há pouco, ao entrar aqui nesta escola, fiquei bastante agradado com duas situações. Uma delas é logo à entrada da escola um painel que deseja as boas-vindas em várias línguas, e isso é importantíssimo, porque nós estamos numa situação em que temos cada vez cidadãos de um maior número de nacionalidades, e embora haja quem pense que isso é uma coisa má que nos está a acontecer, não é efetivamente. E depois também uma atividade que está aqui a haver no âmbito das artes visuais, creio eu, que também tem alguns painéis. Eu já tive a oportunidade de também de ter visto isso, e penso que são duas coisas também que se devem valorizar e que devem ser referidas em termos do município também. Obrigado. Sr. Deputado, Sra. Deputada. Boa tarde. Começo por cumprimentar a mesa, o Executivo, o Sr. Vereador presente, como todos os membros desta Assembleia, o público e os trabalhadores do município e a comunicação social. Relativamente a esta recomendação, venho dizer que, de facto, a bancada do Grupo Socialista vai votar a favor. Pese embora quase que isto é uma redundância, e passo a explicar. Está previsto, desde o projeto, a preservação destes azulejos. Portanto, vamos votar o que já está previsto desde o início, mas iremos votá-lo, seguramente. Eu não fiz referência ao nome da Sra. Deputada, naturalmente como é para nós sempre a enfermeira Piedade, de maneira que, sem querer, passamos o nome por essa questão. Sr. Deputado, peço desculpa. Faz favor. Zé Moreno também quer falar. Sr. Deputado Zé Moreno, desculpe lá que isto, se calhar também é o cansaço. Eu queria só esclarecer um ponto que tem sido uma mentira repetida muitas vezes, às vezes parece que é verdade. E como foi aqui, mais uma vez, a falar do nome do PSD numa situação que não é verdade, nós temos que esclarecer aqui e reafirmar que a primeira força política a opor-se à obra do mercado foi o PSD em devido tempo. Portanto, não se venha aqui dizer que o PSD votou favoravelmente e que está do lado do PS. Não, nós votamos sempre contra a obra, achamos que a solução deveria ser outra. E depois vem-se dizer que o senhor nosso vereador, o senhor Vítor Moura, que o senhor Marcelo votou, o senhor vereador Vítor Moura, depois de constatar que por força do poder do PS a obra ia para a frente e seria feita, não podia votar contra o orçamento e a situação da obra. Ele votou sempre contra o projeto. Agora, no momento em que se diz a obra vai para a frente, nós temos a maioria, está decidido, a obra está entregue, vamos votar os custos da obra, eu pergunto, de que adianta votar contra? Portanto, a obra é para fazer, o serviço está feito. Portanto, não se confunda aqui a posição relativamente ao mercado, como o senhor deputado que fez esta proposta pretendeu aqui fazer, há que esclarecer bem. Quando ele cá chegou, o PSD já tinha votado contra aquela obra e aquilo que acabou por ser aprovado. Contudo, e com respeito pelo património, com respeito pelas instituições e para com a proposta apresentada, nós vamos votar favoravelmente porque entendemos que, de facto, os painéis devem ser preservados, mas estou de acordo com a anterior intervenção, que de facto é um bocado redundante, porque consta do projeto a preservação dos mesmos. Srs. Deputados, mais alguma intervenção? Faz favor, senhor. Então, a CDU vai, obviamente, votar a favor desta proposta da alternativa. Portanto, em relação à preservação dos painéis, com certeza.
Portanto, mas gostaria de deixar aqui o desafio ao Executivo Camarário a apresentar a este órgão autárquico propostas concretas a desenvolver no futuro multiusos, propostas essas que justifiquem o investimento na eventual construção do mesmo. Obrigado. Mais algum? Não há mais nenhuma intervenção? Então vamos passar à votação, que é uma recomendação da proposta apresentada pela Alternativa, pelo Movimento Alternativa Com, no sentido da preservação dos painéis de azulejo do edifício histórico do Mercado Municipal. Mas antes disso, Sr. Presidente, há alguma coisa... É uma recomendação da Assembleia, não há uma posição da Câmara. Portanto, é uma recomendação que o Executivo, naturalmente, no caso de ser aprovado, tomará na consideração que for aplicável. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, levanta o braço. Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a recomendação apresentada pelo Movimento Alternativa Com relativamente à preservação dos painéis de azulejo do edifício histórico do Mercado Municipal de Abreu.